Hola chicos, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de língua espanhola. Tudo bem, sétimo ano? Vamos lá para a nossa aula de língua espanhola e vamos fazer agora uma revisão, tá? Um repasso sobre os conteúdos do segundo bimestre. Bom, eu coloquei aqui um dos conteúdos que traz um pouco mais de dificuldade, que são os dois tempos verbais que nós trabalhamos nesse bimestre, sobre o pretérito perfeito simples composto. Eu trouxe para vocês aqui exercícios, atividades, para vocês fixarem esse conteúdo. E eu vou aproveitar para explicar aqui o início, tá? Desses enunciados que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Então, vamos lá primeiro rever como construímos esse tempo verbal, tá? É o pretérito perfeito composto, que é nosso tempo aprendido. Vamos lá, então. Para começarmos, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Nós temos o pretérito perfeito composto formado por dois verbos, né? Como vocês já sabem, por isso é chamado de composto, pela formação dele. É o verbo haber, que está aqui conjugado, mais o particípio do verbo principal. Que verbo principal é esse? É o verbo que eu estiver utilizando na minha oração. Então, todas as vezes que eu estou empregando este tempo verbal, eu necessariamente preciso estar utilizando o verbo auxiliar haber, de acordo com a pessoa da minha frase, mais o particípio do verbo principal. E como eu formo o particípio? Assim como em português, eu tenho verbos regulares que vão terminar em ado e ido, como o exemplo aqui, ó, hablar, hablado, comer, comido, partir, partido, ou também tenho aqueles verbos irregulares, que eu coloquei todos para vocês aqui, ou pelo menos a grande parte deles está aqui, ok? Temos aqui, ó, para nós revermos, hacer significa fazer, o seu particípio é hecho, ou seja, feito. Satisfacer é satisfecho, ok? Cobrir, cubierto. Escrever, escrito. Imprimir, impresso. Decir, dicho. Esse descer aqui, cuidado para não confundir com dizer, com descer, quer dizer dizer e não descer, como a maioria das pessoas acreditam ser. Tá? Pela semelhança com o verbo em português, a maioria das pessoas confundem e colocam como se fosse o verbo descer, mas a sua tradução ao português é dizer. Portanto, dicho está no particípio como se fosse o nosso dito do português. Aqui o verbo romper é o verbo romper, cujo particípio é roto, ok? Em português também existe essa forma, que no caso é rompido, tá? Ver, visto. Resolver, resuelto, que é o resolver, tá? Morir é muerto. Abrir, abierto. Volver é vuelto. Poner, esse verbo também confunde bastante, é o verbo pôr. E no particípio fica puesto. Então, vamos lá. Conhecendo os verbos irregulares, vai ficar muito mais fácil para nós conseguirmos completar e construir as nossas orações neste tempo verbal. Agora, um fato importante é que nós entendamos o seguinte: existem dois pretéritos, tá, para o uso referente a algo do passado, sendo que eles são usados de maneiras e situações diferentes, de acordo com expressões temporais. Eu expliquei isso para vocês, vamos voltar um pouquinho nesse entendimento, tá? Como assim expressões temporais? Bom, de acordo com as expressões, com esses advérbios, essas locuções adverbiais que vão estar empregado de acordo com o tempo da minha oração, é que vai determinar o uso do pretérito perfeito composto ou o pretérito perfeito simple ou indefinido, tá? Que tem dois nomezinhos, o outro tempo verbal. Então, vamos lá. Esta semana, este mês, este ano e hoy
são expressões temporais que vão me trazer o uso, tá? Necessariamente vão me pedir, vão me exigir o uso do pretérito perfeito composto. Eu não posso simplesmente escolher qualquer um dos dois tempos. Eu tenho que escolher o tempo adequado para cada expressão temporal. As expressões temporais que expressam o tempo que eu estou executando, que eu estou vivenciando ainda, embora já tenham acontecido, são expressões temporais que me dizem que eu ainda faço parte desse tempo apresentado. Como assim? Quando eu me refiro a esta semana, tá? Esta semana, embora tenha sido iniciada já alguns dias atrás, eu ainda faço parte desta semana. Então, quando eu me refiro a algo do passado, trazendo referência a esta semana, eu necessariamente preciso usar o pretérito perfeito composto. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês em português, depois vamos passar para o espanhol, tá? Quando eu falo, esta semana estudamos muito a língua portuguesa, tá? Quando eu falei essa semana, estou me referindo a algo que já aconteceu, tudo bem? Nós já estudamos muito. Sendo que, se eu faço parte ainda da semana corrente, a semana que eu ainda estou vivenciando, eu preciso usar esse pretérito perfeito composto em espanhol. Então, eu tenho que dizer que esta semana hemos estudiado, porque aqui somos nós, nosotros, tranquilo? Hemos estudiado mucho la lengua portuguesa, traduzindo para o português, tá? Eu não poderia dizer que esta semana estudiamos mucho la lengua portuguesa. Não, hemos estudiado. Porque esse pretérito perfeito composto, ele vai ser sempre empregado com expressões de tempos que se referem ao tempo que eu ainda faço parte. Embora seja um passado, é um passado que eu ainda estou fazendo parte, ainda guarda relação com o presente momento. Quando eu me refiro a este mês, embora nós estejamos falando de algo que já foi vivenciado durante esse mês vigente, eu ainda estou tenho uma relação com o tempo presente porque eu ainda estou vivenciando este mês. Quando eu falo este ano, estamos em julho, né? Já passamos aí por janeiro, fevereiro, março, abril, vários meses, mas ainda guarda relação com o tempo presente, porque eu faço parte, ainda estou vivenciando este ano. Quando eu me refiro a hoje, que é hoje, eu ainda faço parte do dia de hoje, embora tenha iniciado já bem cedinho e eu esteja me referindo a um tempo que já aconteceu. Mas se guarda relação com o presente momento, se eu ainda faço parte desse tempo, então eu necessariamente preciso usar o pretérito perfeito composto, que é o pretérito perfeito composto em espanhol, tá? Então, a primeira observação de vocês é identificar qual a expressão temporal que eu me refiro, tá? Qual a expressão temporal que eu estou usando? Se ela se refere a um tempo que eu ainda faço parte, eu vou usar o pretérito perfeito composto. Se eu já fiz parte, como por exemplo, semana passada, mês passado, ano passado, ontem, tá? Isso em português seria semana passada, mês passado, ano passado e ayer, tá? Então, eu não usaria o pretérito perfeito composto. Eu teria que usar o pretérito perfeito simple, tá? Ou também chamado de pretérito indefinido, que é o outro tempo verbal, tá? Que também vai falar de ações passadas. Tudo bem? Deu para compreender? Deu para relembrar? Essa não é a primeira explicação sobre esse tema, é apenas uma revisão. Eu já expliquei esse assunto na videoaula, já dei detalhes sobre ele inicialmente, passo a passo com vocês. Estamos apenas fazendo uma revisão, um repasso. Tranquilo? Então, vamos lá para os nossos enunciados. Primeiro, vocês vão escrever aqui os particípios
destes verbos, que inclusive estão aqui, tá? Mas para que vocês possam fixar como cada particípio fica, né, de acordo com os verbos irregulares que aqui estão. Poner, abrir, componer, decir, proponer e devolver. Alguns não estão e vocês vão partir do seguinte princípio. Bom, vocês já observaram que poner e componer se parecem muito? Vocês viram que componer é derivado de poner, certo? Poner, componer. E assim como em português, quando eles derivam de um outro verbo, eles vão ter a mesma terminação. Então, se poner é puesto, componer será composto. Tá legal? Vocês vão seguir, vocês vão observar isso. Por exemplo, aqui, ó, devolver, ele vai ser derivado de volver. Se volver é vuelto, devolver, vocês vão colocar aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó, o poner é puesto. Então, componer, como eu falei, composto, tá? E, naturalmente, se componer é composto, proponer, que também vai derivar de poner, será o quê? Então, pensem a respeito do verbo que ele é derivado, tá? A qual ele se deriva, e daí você vai seguir a mesma terminação, tá? Sabendo o primeiro verbo, esse primitivo aqui, vocês vão conseguir fazer os derivados, que é o componer e o proponer, ok? Então, vamos lá. Número 2. Escribe la forma ou las formas del pretérito perfeito. Bom, estamos falando do pretérito perfeito composto, certo? Sempre formado por dois verbos. O verbo haber, de acordo com a pessoa da oração, mais o particípio do verbo principal. Então, eu tenho aqui o verbo estar conjugado em usted. ¿Ha estado alguna vez en Espanha? Sí. Agora eu vou conjugar o verbo passar em primeira pessoa, em yo. Então, vou colocar aqui yo. O verbo haber em primeira pessoa é o e. Então, yo, e. Deixa eu fazer isso com vocês. E. E o verbo no particípio é o verbo principal, que é o verbo passar. Então, he passado. Yo he passado muitas vezes ali mis vacaciones. Então, he passado é o meu verbo conjugado no pretérito perfeito, tá? Composto. Tranquilo? Farão isso nas lacunas seguintes. Para cada um, olha o verbo a ser aqui, se referindo a Carlos. Carlos é ele. Tudo bem? Então, você vai conjugar o verbo a ser em ele. O primeiro é o verbo haber e o segundo é o verbo a ser no particípio. Olha aqui o verbo a ser no particípio, é hecho. Então, vocês vão completando de acordo com... Aqui, ó, o verbo haber está aqui, tá? Que vai ser sempre conjugado de acordo com a pessoa da frase. E o verbo no particípio é o que está entre parênteses. Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Aqui dando continuidade até o número... Aqui, ó. Agora, vamos para o número 3. Exercícios com verbos em pretérito indefinido. Agora, gente, é outro tempo verbal. Estamos falando de pretérito indefinido. Ah, professora, tudo é pretérito. Não. O pretérito indefinido... Deixa eu só sublinhar aqui. Meu mouse não está querendo clicar. Pronto. Eu não quero. Tudo bem. O pretérito indefinido, ele se diferencia do pretérito perfeito composto porque ele vai usar expressões temporais diferentes destas, tá? Se essa aqui guarda relação com o tempo presente, é um passado que eu faço parte, esse aqui é um passado que eu já fiz parte. Como assim eu já fiz parte? Eu vou colocar aqui para vocês, para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então, eu vou usar, por exemplo, ayer. Ayer foi ontem, é um advérbio de tempo que indica que já aconteceu ontem. Então, eu já fiz parte do dia de ontem, eu não faço. Então, eu vou usar no pretérito indefinido. Semana passada. Semana passada já aconteceu e eu já fiz parte. Mês passado. Isso aqui em espanhol, ok, gente? Ano passado.
Tudo bem? Também eu posso usar aqui anteayer. Anteayer, só para lembrar, é anteontem, tá? Eu posso usar também a noite. A noite foi noite passada, tá? Foi ontem à noite. Então, são expressões, dentre muitas, tá? Que vão me trazer o pretérito indefinido como uso, porque é um passado que eu já fiz parte, eu não faço parte mais, ok? Então, temos aqui, ó, os verbos retirados das frases, estudiaram, comprou, tomou, bebieron, anduvo, subiu, passei, comprou, revivió e comió. Ou seja, estudaram, comprou, tomou, viveram, andou, subiu, passei, comprou, reviveu e comeu. Agora, você vai colocar de acordo com cada lacuna aqui. Você vai ler esse texto e vai ver a necessidade de acordo com o contexto de cada um desses e, é claro, respeitando o tempo a que se refere. Estudaram, tá? Na terceira pessoa do plural. Ellos estudaram. Então, naturalmente, você vai buscar aqui, tá? A terceira do plural sendo exigida. Da mesma forma, vai acontecer aqui comprou, já está no singular. Terceira pessoa do singular. Ele comprou, ou ella comprou, ou você comprou. Você vai observar essa relação aqui, tá? De acordo com cada pessoa e também de acordo com o seu significado dentro desse texto e vai completar, ok? Vamos lá? Então é isso. Espero que vocês compreendam essas diferenças e que vocês consigam fazer perfeitamente aí, sem nenhuma dúvida. E praticando, né, essas atividades, vocês vão conseguir internalizar esse conhecimento e diferenciar também esses dois tempos do pretérito, tá? O pretérito perfeito composto e o pretérito indefinido, ok? Ou pretérito perfeito simple. Tudo bem? Então é isso, queridos. Besitos, que Dios les bendiga, cariños.